Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Com muita alegria nós estamos aqui nessa casa que nos acolhe com muito carinho, para que possamos nesses minutos refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, nessa tarde, nós vamos refletir um pouco sobre uma passagem do nosso Mestre Jesus aos seus discípulos em forma de parábola e que até hoje estão para nossa reflexão. É a parábola do servo vigilante, ou a parábola dos dois servos em alguns, e ela está em Lucas 12, 35 a 48, assim como também em Marcos e Mateus, fazem referência a essa passagem. Mas em Lucas, ela é mais extensa e tem mais detalhes para a nossa reflexão. Então, vamos abordar alguns pontos dessa parábola, que é bastante extensa. Essa parábola faz parte do chamado sermão profético, né? Proferido por Jesus. E Jesus sempre escolheu, durante o seu ministério, falar de forma simples, apesar da sua alta iluminação espiritual, do seu grande conhecimento da natureza, de todas as ciências. Mas o tempo em que ele estava junto de nós, naquela ocasião, nós tínhamos ainda pouca possibilidade de captar ensinamentos mais profundos. Por isso ele preferiu deixar para nós em forma de parábolas, de histórias, que são mais fáceis para sua assimilação e que perduram até os dias de hoje. A cada época da humanidade, quanto mais nós vamos adiantando em conhecimento, nós temos a capacidade de extrair cada vez mais ensinamentos dessas passagens. Então, nessa passagem, diz Jesus: estejam cingidos os vossos quadris e acesas as candeias, e sede semelhantes aos homens que aguardam o seu Senhor, enquanto se retira das bodas, para que quando vier e bater, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontrar vigiando quando vier. Amém vos digo, que ele se cingirá e os fará reclinar à mesa, e passando ao lado deles, os servirá. Quer venha na segunda, quer na terceira vigília, e os encontre bem-aventurados são eles. Considerai isto: se o senhor da casa soubesse em qual hora viria o ladrão, não deixaria a sua casa ser arrombada. Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Aí disse Pedro: Senhor, contas essa parábola para nós ou também para todos? Disse Jesus: então, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre os seus serviços, para dar-lhes porção de trigo a seu tempo? Bem-aventurados aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda para vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, o cortará em dois e colocará a porção dele com os infiéis. Aquele servo que soube a vontade do Senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes.
Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Tá. Então temos aqui um veículo Fox KPK 2351, cujo alarme está disparado, já está, né? Providências a tomar. Bom, então essa parábola, como acabei de dizer, ela é bastante longa. Cada frase merece a reflexão de muito tempo. Mas a ideia central, vamos dizer assim, dessa parábola do servo vigilante, que começa com palavras bastante estranhas para nós: estejam cingidos os vossos quadris e acesas as candeias. O que quer dizer cingir os vossos quadris? Na época de Jesus, era comum as pessoas usarem aquelas túnicas, né, compridas. Já vimos as fotos de Jesus, aquelas túnicas dos seus discípulos, né? Pois bem, aquela túnica, no momento em que eles iam para o campo, para o trabalho, então eles tinham que amarrar aquela túnica à cintura, com um cinto. Por isso que Jesus começa: estejam cingidos os vossos quadris. Ou seja, estejam preparados para o trabalho, preparados para a luta, preparados para o labor. Então, quando Jesus fala que estejam cingidos os vossos quadris, nos dias de hoje, podemos interpretar assim: estejamos preparados para o trabalho e para a luta. Que, afinal de contas, nós não viemos aqui na terra a passeio. Nós viemos aqui a trabalho. Viemos aqui para buscar a nossa iluminação. E iluminação, como diz aqui, acesas as candeias. Então, iluminemos as nossas mentes. Trabalhemos e iluminemos ao mesmo tempo as nossas mentes. Inicia-se em Jesus, então, essa alerta, né, para o servo. E aquela época de Jesus, era comum as pessoas, os fazendeiros, as pessoas de maior posse, poder aquisitivo, terem a seu dispor os seus servos ou escravos, né? Assim como também hoje quem tem condições, né, de ter pessoas ao seu serviço enquanto trabalham, né? As nossas companheiras que trabalham nas residências, né? As secretárias, né? Ou também chamadas de empregadas, que muitas vezes não são tão assim valorizadas, né? E na qual nós dependemos, muitas vezes, muito dessas pessoas, né, sejam homens ou mulheres, para cuidar dos nossos bens, ou aqueles que têm, às vezes, uma propriedade rural e trabalham na cidade, precisa de alguém que cuide, né? Então, a figura desse servo, mais ou menos nesse sentido. E para que a casa esteja devidamente resguardada, né, então o servo tem que estar vigilante. Ele tem que estar atento ao serviço da casa. E quando o senhor da casa vem, ele tem que prestar contas, né, da administração. Como diz Jesus, dá conta da tua administração. Então o servo, não só os empregados, todos nós somos servos. Todos nós somos trabalhadores de Jesus. Vocês se consideram trabalhadores de Jesus? Sim, todos somos. Todos temos uma parcela muito grande aqui na terra. Todos nós somos colaboradores do Pai Celestial. Nós somos co-criadores, né? Então, como diz aqui, bem-aventurados aqueles servos em que o Senhor encontrar vigiando, ou seja, encontrar trabalhando, encontrar atento, encontrar produzindo. E não importa, como diz aqui, que ele venha na segunda ou terceira vigília. Ou seja, não importa que ele venha enquanto nós estamos na mocidade ou na idade madura, a terceira idade, né? Não importa em que momento, em todo momento nós temos que estar servindo vigilante. Tem pessoas que pensam assim: eu só vou trabalhar para o Senhor, só vou trabalhar no bem
quando eu estiver numa idade mais madura, porque aí eu já constituí a minha família, já consegui ter um patrimônio que me dê condições de ficar mais tranquilo, aí sim, então vou poder fazer o bem, aí eu vou trabalhar no bem. Mas agora estou muito jovem ainda, tenho que produzir, tenho que trabalhar, tenho família, tenho empresas para gerenciar, né? Só que o tempo, ele é inflexível, né? E aqui mais na frente, o Jesus, ele fala: bem-aventurados aquele servo, quando o Senhor vier, o encontrar fazendo assim, trabalhando. Nós não sabemos quando é que nós vamos retornar à parte espiritual. Então, para que esperar chegar à idade mais madura? Talvez pode não chegar. Quem tem certeza que vai chegar à idade madura? Bom, eu já passei, já cheguei. Estou chegando, né? Já passei, já. Estou chegando. Mas poderia não estar aqui hoje, né? Já poderia ter desencarnado há 20, 30 anos atrás, né? E nós temos que nos preparar para isso, né? Tem pessoas que, quando falam em morte, ficam assim, preocupado, né? Falar em morte, nossa, faz comigo não, isso é muito arrepiante, não sou muito novo ainda, né? Certa feita, Chico Xavier estava conversando e vieram dar notícias a ele de uma pessoa que havia falecido, uma pessoa que relatava, era o pai de uma pessoa que estava comentando com o Chico, o pai dele havia desencarnado. E o pai dele, e o Chico perguntou: ele viu a morte? Como assim viu a morte? Como é que ele vai ver a morte? Aí Chico explicou: não, ele teve a intuição da morte, ele se preparou para a morte. Aí a pessoa disse: ah, sim, nesse sentido sim, que papai era uma pessoa muito precavida, uma pessoa muito honesta, trabalhadora, ele se preparou para esse momento. Então nós precisamos também nos preparar para ver a morte, nesse sentido. Prepararmos para quando chegar esse momento, né, do nosso retorno à parte espiritual, a nossa verdadeira casa, né? A casa todos nós, na vida é uma só, né? Nós temos etapas. Uma etapa estamos no corpo de carne, uma etapa nós estamos com o corpo espiritual, né? Sem um corpo de carne, né? Depois retornamos novamente ao corpo de carne, retornamos à parte espiritual, apenas com o nosso corpo espiritual, mental e as demais composições do espírito, né? Mas o servo vigilante, nós estamos a estar preparados para esse nosso retorno. O que nós vamos levar na nossa bagagem? Bagagem? Mas olha que caixão não tem gaveta. Não é essa bagagem que eu estou falando. Não é a malinha que está lá em casa, nem é o dinheiro que está no banco, não, né? É a bagagem espiritual, né? É o conhecimento que nós vamos levar conosco, né? São as pessoas que nós ajudamos, o bem que nós fazemos. Essa é a verdadeira bagagem, como diz Jesus, né? Que os ladrões não roubam, nem a traça corroem, né? Nem a ferrugem destrói, né? Todos os bens materiais são sujeitos aos ladrões, estão sujeitos à ferrugem, né? Estão sujeitos às traças, né? Mas o patrimônio espiritual, esse é incorruptível, né? Esse é nosso. Uma vez conquistados, é o que nós vamos levar, né, na nossa bagagem espiritual. Aí Jesus, nessa passagem, ele fala assim: meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e embriagar-se. O que quer dizer começar a espancar os servos? Hoje, graças a Deus, nós não espancamos. Pelo menos espero que não, né? Apesar de que tem alguns homens ainda que espancam as mulheres, né? E graças a Deus nós estamos aí vendo essa situação modificar, né? Através das denúncias, da Lei Maria da Penha e outros apoios judiciais, né? Mas, se não espancamos hoje, nós já espancamos. Fisicamente, nesse sentido, né?
as encarnações anteriores, já estamos num estágio melhor. Mas nós continuamos espancando de outra forma. Nós espancamos muitas vezes com a palavra, com a língua. A maledicência é uma forma de espancar, de açoitar, de maltratar, né? Então, quando Jesus disse, começar a espancar os servos e as servas, mas eu não espanco mais ninguém, mas será? Não espanca como fisicamente, mas e através das palavras? E através das suas ações? Tratamos bem os nossos entes queridos, com respeito, com carinho, com dedicação. Tratamos bem os nossos animais, que nós temos sob a nossa guarda, a nossa proteção. Também é uma forma de açoite. E a comer, a beber e embriagar-se, ou seja, os vícios que todos nós ainda temos dentro de nós, de alguma forma. Se não temos os vícios do ponto de vista físico, né, como as drogas, a bebida, né, nós temos os vícios morais, que às vezes não consomem até muito mais, né, que é a maledicência, né, o egoísmo, o orgulho. São vícios morais, né, que também nos açoitam. Então, nós temos que estar vigilantes contra estas ações, para que nós possamos retornar ao plano espiritual como um servo vigilante. Aí fala aqui embaixo Jesus: aquele servo que soube a vontade do Senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Será que, se eu não agir bem, quando eu retornar à parte espiritual, eu vou ser açoitado, conforme está dizendo aqui, né? Açoite no sentido de padecer, né? De sofrer as consequências dos nossos atos. Nós somos livres nas nossas ações. Todos nós temos nosso livre-arbítrio. Podemos agir da forma que nós acharmos que é melhor. Mas tem as suas consequências. Todos os atos têm as suas consequências. A doutrina espírita nos ensina, né, sobre o livre-arbítrio, das nossas ações, mas também nos fala da responsabilidade desses atos. Então, será açoitado muitas vezes, iremos padecer muitas vezes. Enquanto nós não tivermos quites com a lei de Deus, que está na nossa consciência, né? Não precisa de nenhum código, né? De nenhum livro, né? Não precisa ser lavrado a escritura, colocado em cartório, não. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, todos nós sabemos, né, se estamos agindo de maneira correta ou equivocada. Mas muitas vezes o orgulho, a vaidade, né, nos impede, às vezes, de agir de acordo com as leis de Deus e seguimos os nossos impulsos. Nem sempre, né, esses impulsos são impulsos que nos levam a condições que vai nos elevar, né? Mas, como estamos ainda em fase de crescimento espiritual, né, muitas vezes nós equivocamos. Mas tem a reparação. Não quer dizer que nós equivocamos, que nós, aqui na Terra, que nós contraímos débitos contra as leis divinas, é que estaremos eternamente condenados a padecer num lugar circunscrito, onde há muito choro, ranger de dente, né? Deus nosso Pai, Deus é amor, como diz o apóstolo João. Logicamente que Deus não vai nos colocar no colo, não vai relevar os nossos erros, os nossos equívocos. Então, que Deus vai agir de forma como um pai seguro da sua função de educador, né?
vai fazer com o seu filho, vai adverti-lo, vai dar oportunidade de refazer as suas ações. Daí, então, a razão de estarmos aqui, daí a razão da reencarnação. A necessidade da reencarnação são várias, né? A evolução é uma delas, né? Nós evoluímos aqui na Terra, como também evoluímos na parte espiritual. Mas uma das funções da reencarnação é a reparação dos nossos equívocos, para que possamos galgar, né, um degrau da nossa escada evolutiva. Assim como aquele aluno que vai mal, né, nos seus estudos, e são por isso às vezes reprovados, né, tem que refazer novamente aquele estudo, ou fica devendo aquela matéria, né, ou passa de ano, mas deve aquela matéria. Então, assim também é a reencarnação. Nós estamos aqui para poder reparar os nossos equívocos, e uma vez reparados os nossos equívocos, podemos alcançar um degrau a mais na escala evolutiva, né? E como a natureza não dá saltos, então é preciso que cada coisa venha a seu tempo. Mas aí a pessoa pensa, mas se tem a reencarnação, se eu vou ter outra oportunidade, então eu posso, como diz aqui, né, espancar os servos, comer, beber, embriagar-se, vai ter outra oportunidade. Sim, vai ter outra oportunidade. Só que, para reunir todas aquelas pessoas com as quais nós nos comprometemos, para que na próxima reencarnação possamos estar juntos novamente, isso pode levar, às vezes, séculos. E muitas vezes as pessoas que nós nos equivocamos com elas, né, erramos para com elas, muitas vezes elas estão preparadas para nos perdoar. Então tem que esperar que ela aceite novamente estar conosco, convivendo, constituindo o núcleo familiar, né? A condição de pai, de filho, de esposa, de cunhado, de sogra. Sogra, cunhado, isso não é parente, né? Disse, não é não, às vezes pode ter sido um pai e mãe da outra vez e agora vem como sogra, por que não, né? Então nós temos que estar atentos. O servo vigilante, ele tem que aproveitar, estar vigilante, aproveitar todos os momentos que nós temos da nossa encarnação. Refletimos realmente o que nós estamos fazendo aqui. Estamos a passeio? Estamos de férias? Pessoas que acham que a vida é um passeio eterno, né? Passear na Disney, passear no Beto Carreiro, nada contra quem vai na Disney, quem vai no Beto Carreiro, quem vai no parque, quem vai no cinema, faz parte do nosso momento de lazer, né? Mas quando eu digo isso, não levar a vida toda como se fosse um parque de diversões. Há momento de ir no parque de diversões, há o momento de estar aqui na casa espírita, buscando o conhecimento, buscando o consolo, né? Então temos que saber dosar as nossas atividades, né? Não deixando que uma sobressaia sobre a outra. Então, eu vou viver no centro, vou trazer minha cama, vou morar no centro, né? Como se diz, né? Daquele trabalhador que muito se dedica à sua atividade religiosa, né? Então, vai para o centro, vai para a igreja, né? Não é bem assim, né? Nós temos que dividir as nossas etapas. Nós temos compromisso com a família, temos compromissos com a causa espírita, compromisso com a causa católica, com a causa evangélica, né? Todas as religiões têm, sob a sua jurisdição, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não está apenas no centro espírita, não está apenas no centro católico ou evangélico, né? Jesus está em todas as religiões, né? Então, essa parábola também então fala da nossa necessidade, da nossa vigilância e da necessidade do nosso trabalho, né?
Então, nós podemos colocar aqui algumas propostas para a nossa vigilância diária. A oração é o meio mais eficiente de nos colocar em ligação com o Pai Criador. Assim como o banho nos limpa das nossas impurezas, a oração também nos limpa internamente, limpa a nossa casa mental, nos predispõe ao aprendizado, nos predispõe a compreender as coisas de Deus. O segundo ponto da proposta para a nossa vigilância diária é o autoconhecimento. Ou seja, saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Todos nós temos pontos fortes, nossos pontos fracos. Então nós temos que dar atenção aos nossos pontos que estão ainda fracos. As questões que ainda não conseguimos superar. A convivência com os outros, a convivência com o pai, a convivência com a mãe, a convivência com os amigos, a forma como nós tratamos, né, os nossos subalternos quando temos, a forma como nós tratamos os nossos animais, mais uma vez aqui repito, né, o autoconhecimento, né, como diz lá Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, na questão 919, né, depois tem o Livro dos Espíritos, é bom estar sempre recapitulando essa questão, quem está iniciando na doutrina espírita agora, né, que já tem o Livro dos Espíritos, né, é sempre bom dar uma lida nessa questão 919. Né. Terceiro, o respeito aos nossos limites e aos limites de quem amamos. Respeito aos nossos limites e aos limites de quem amamos. Muitas vezes nós achamos que quem a gente ama é perfeito. A perfeição não existe, né? Não podemos exigir perfeição de ninguém, né? Perfeito aqui na Terra só Jesus, né? Todos os demais que passaram pela Terra, né? As santidades, os grandes espíritos de grande escola, também têm algum ponto que precisa ainda ser melhorado, né? E muitas vezes nós cobramos em excesso, né, aqueles a quem nós amamos. E quando esses nossos entes queridos se equivocam, então nós entramos num arraso, numa depressão. Fulano podia fazer isso, né? Ah, minha filha fez isso para comigo, meu filho fez isso, né? Esperava tanto dele, né? Mas temos que compreender que todos nós somos seres humanos, passíveis ainda de crescimento espiritual, né? Outra questão é a reforma íntima, tão falada, né, nas palestras espíritas, sempre vem à tona a questão da reforma íntima, né, que é fundamental, pois é através dela que nós nos iluminamos, é através da nossa reforma moral, espiritual, é que nós vamos nos iluminar, né? E a tolerância. Precisamos trocar a intolerância pela compaixão, pela caridade, pela compreensão. Nós vemos muita intolerância ainda, né? Religiosa, política, social, né? Então, nos meios de comunicação, sempre vemos agressões uns para com os outros, né? Então, é preciso que cultivarmos a tolerância para a nossa vigilância diária. O trabalho no bem. Se nós fazemos o trabalho no bem, às vezes fora da nossa casa, muitas vezes esquecemos de fazer o trabalho no bem dentro da nossa própria família. Então, é bom trabalhar lá fora, distribuir uma cesta básica, levar um agasalho para uma pessoa que está, né, passando frio, né? Mas esquecemos, às vezes, de agasalhar o nosso irmão, o vizinho aqui do lado, né? O vizinho da rua de cima, né? Então, fazer o bem dentro das nossas possibilidades, não só fora do contexto do lar, mas principalmente dentro do contexto
do nosso lar, né? A predisposição em ajudar, de fazer o nosso melhor. Temos que estar sempre procurando fazer sempre o melhor, nunca se contentar, né, com aquilo, sempre procurar podemos fazer mais e mais, né? Então, a espiritualidade superior, ela não espera o impossível de nós. Como disse, a natureza não dá saltos. O que a espiritualidade espera de nós é que façamos o nosso melhor a cada dia. É isso que ela quer de nós. Não que sejamos santidade, né? Fazer o nosso melhor a cada dia. Concluindo, eu vou ler aqui uma trova de Euríclides Formiga, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, sobre vigilância. Então diz assim: vigilância, meus irmãos, nos tempos que atravessamos, se faz tanto necessária quanto o ar que respiramos. Vigilância a cada instante no coração e na mente, que a ideia que nos perturba pode surgir de repente. Vigilância nas palavras e também nas atitudes, evitando decisões precipitadas ou rudes. Vigilância no trabalho e no aconchego do lar, buscando não ter mais tarde motivos para chorar. Vigilância que se aplique contra a alheia tentação, mas vigilância dobrada contra a própria imperfeição. Vigilância sempre ativa no que lhe cabe fazer, sem nunca cruzar os braços à execução do dever. Vigilância que nos seja incansável sentinela, resguardando nossa paz de quem trama contra ela. Vigilância quando tudo parece, tudo indo bem. Vigilância contra o tempo, que o tempo passa depressa. E quem não valorizá-lo, acaba sofrendo a beça. A proteção do Senhor, contudo, nos reparte, mas espera igualmente que façamos a nossa parte. Que Jesus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima oportunidade.